Boa tarde ou bom dia a todas e a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de mudanças climáticas. Nós estamos agora no capítulo 4 de vulnerabilidade e vamos cobrir o item 7, agricultura, principalmente agricultura e silvicultura. É uma área muito importante. Agricultura tem tudo a ver com segurança alimentar, com qualidade de vida, com bem-estar e, portanto, é muito importante entender. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que a agricultura contribui para as mudanças climáticas. A agricultura, como um todo, emite cerca de 25%. Um quarto de todos os gases de efeito estufa são emitidos pela agricultura. Então, de onde vêm essas emissões? Vamos aqui, esquematicamente, esse gráfico aqui não é do IPCC, mas ele dá uma boa ideia visual de onde vêm as emissões da agricultura. Em primeiro lugar, como eu falei, um quarto das emissões de gases de efeito estufa, e ela é muito ameaçada pelas mudanças climáticas, nós vamos mostrar aqui, e também ela tem potencial muito grande de combater as mudanças climáticas. Então, esse gráfico é só para os Estados Unidos, em milhares de toneladas de CO2 equivalente, então para 2016. Então isso aqui é um gráfico só para os Estados Unidos, mostrando as várias áreas de emissão da agricultura. Nós temos, vamos começar aqui, gases, principalmente metano, do gado. Gado e ovelhas, todos ruminantes, bodes, cabras. Nós temos aqui 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O processamento, né, dos resíduos da pecuária, cerca de quase 86 milhões de toneladas. Cultivo de arroz irrigado libera muito metano, quase 14 milhões de toneladas. A energia que se usa aqui, o diesel, gasolina, que se usa para movimentar os tratores, os caminhões, 68 milhões de toneladas. A maior emissão, a decomposição da matéria orgânica, as emissões dos fertilizantes. Lembre, os principais emissões da agricultura são óxido nitroso, que vem dos fertilizantes, dióxido de carbono, que vem da decomposição da matéria orgânica, da queima de combustíveis fósseis, e o metano, que vem, por exemplo, do gado, do arroz. Também a conversão, só para dar uma comparação com o número brasileiro, isso aqui é conversão para área de bioma natural, de floresta e outros biomas, que é convertido. Aqui é quase 24 milhões de toneladas. Num ano de grande desmatamento da Amazônia, sabe quanto que é esse número no Brasil? Acima de 1 bilhão de toneladas. Então, realmente, na agricultura dos Estados Unidos, esse número é menor. E ainda tem 370 mil toneladas de queima de resíduos de agricultura. E, por outro lado, do lado positivo, os solos agrícolas nos Estados Unidos absorvem 10 milhões de toneladas, solos capturam, ficam mais enriquecidos. Então, esse é um pequeno exemplo. Esse é para os Estados Unidos, para a questão de todos os gases aí. Então, o maior valor é 292 milhões de toneladas, principalmente da composição de fertilizantes e de matéria orgânica do solo. Novamente, isso aqui é para lhes dar uma ideia qualitativa, essa não é quantitativa, mas o que nós podemos dizer de modo geral qualitativo, né? Do sol vem o fator para a fotossíntese e para a produção
primária líquida das plantas, quer dizer, a assimilação do CO2 é a fotossíntese menos a respiração. Todas as plantas respiram, elas absorvem CO2 e o transformam em matéria orgânica, em açúcar, nós já vimos isso nesse curso, e perdem uma parte por respiração, mas sempre há um ganho. Então nós temos aqui a colheita, nós temos a biomassa, nós temos os resíduos, que nós chamamos em português serrapilheira, uma parte decompõe, volta para a atmosfera, uma parte vira solo, carbono no solo, nós temos emissão do gado de metano, nós temos emissão por fogo de metano, de óxido nitroso, de outros óxidos de nitrogênio e de CO2 e de óxido de carbono e também dos compostos orgânicos voláteis, tudo pelo fogo, principalmente CO2, mas todos esses são de vida longa, gases de efeito estufa, esses são altamente reativos e têm vida curta na atmosfera. Nós temos também os resíduos da agricultura, que emitem metano, óxido nitroso, e também uma parte vai e é absorvida no solo. Nós temos a respiração do solo, de todos a fauna, a microfauna do solo, nós vamos ter respiração, portanto, é CO2 para a atmosfera. Nós jogamos os fertilizantes e também arroz irrigado tem uma grande emissão de metano. Então esse, de modo geral, é o gráfico. E o que nós vemos hoje, né? Nós vemos que, e só uma comparação aqui, o ciclo, o balanço global de carbono da década 2004-2013 para a década 2007-2016. Então, o que nós vemos? As emissões, e nós já vimos esse gráfico, repetindo, as emissões de queima de combustíveis fósseis e produção de cimento, e eu menciono que esses números estão todos em toneladas de carbono, bilhões de toneladas de carbono por ano, e nós temos então 8,9, quase 9 essa emissão, está crescendo na atmosfera, está ficando na atmosfera 4,3, desmatamento, queimadas 0,9, reabsorção, enorme sumidouro de carbono nas florestas e no solo 2,9 e o que vai para o oceano 2,6. Então, vejam que essa diferença aqui, olha, 0,9 mais 8,9, nós temos 9,8 e nós temos 2,9 mais 2,6, 5,5, 9,8 menos 5,5, 4,3, o que fica na atmosfera. Aí vamos olhar um pouquinho para frente como estão essas coisas. Infelizmente, comparando essa década com uma outra década, 3 anos, que começa 3 anos depois, essa começou em 2004, essa em 2007, nós já vemos um aumento de 8,9 para 9,4 bilhões de toneladas de queima de combustíveis fósseis e indústria de cimento. O aumento aqui, olha, também, aqui era 0,9, 1,3 de desmatamento e queimadas, e um pequeno aumento da remoção pelas florestas, uma diminuição da remoção pelo oceano, e esse número aqui, que ficou na atmosfera, já cresceu bastante. Muito preocupante, um pequeno aumento disso, mas uma diminuição. Isso pode ser uma sinalização que o oceano já está perdendo a capacidade de retirar carbono da atmosfera. Desde a Revolução Industrial, o oceano é o que tem mais retirado carbono. Vamos olhar o caso do Brasil, dinâmica e cobertura e uso da terra, só para lhes indicar que começando em 2000, indo até 2016, só prestem atenção, o segundo e o terceiro, né? Área agrícola e área de pastagem. Então nós vamos vendo o quê? Um aumento gradual, de 2014 a 2016 já equilibrou,
mas um aumento substancial e também um aumento de áreas de silvicultura. Então, no Brasil ainda se modifica as áreas de vegetação natural para áreas de agricultura e pecuária, principalmente pecuária. Aqui nós vemos também o aumento, considerando aqui o ano de 2000 como base, então nós vamos ver que de 2000 até 2016, a área agrícola ela continuou subir, ela já aumentou 40% no curto intervalo de 16 anos, e na questão da pecuária ela subiu bastante, até cerca de quase 30%, 25%, e depois equilibrou e já tem uma pequena tendência. Pecuária está sendo abandonada e está virando área agrícola. De novo, só para lhes dar uma ideia, as emissões da pecuária, que são muito importantes, e então vocês vão ver, vamos imaginar o ciclo aqui do gado, né? O ciclo do gado. Nós temos o carbono no solo, que vai para a atmosfera e vem para o solo. E isso aqui é um caso para a Nova Zelândia, que é um país também como o Brasil, bastante agrícola. E não se sabe se solos de pastagens na Nova Zelândia estão ganhando ou perdendo carbono. No Brasil é a mesma coisa. Não se sabe se as pastagens... elas certamente não estão ganhando. A velocidade que estão perdendo carbono ainda não sabemos. Mas o gado e as ovelhas comem o carbono, que comem gramínea que contém carbono. Os micróbios no estômago, nós chamamos rumen, por isso que eles são ruminantes, eles têm um rumen, é um pré-estômago, começam a digerir a gramínea. Dessa reação química de digestão das gramíneas, uma parte do carbono é convertido em metano. O animal arrota isso no ar. O animal arrota o metano. Então esse carbono e parte é exalada também como dióxido de carbono. E uma parte também acaba do carbono, logicamente, vai para o leite e para a carne. E aí a pastagem cresce e absorve uma parte desse carbono e esse ciclo continua. O metano, eventualmente, na atmosfera, ele é quebrado e vira dióxido de carbono. Só que o tempo que leva para o metano quebrar é grande, né? O metano tem uma vida na atmosfera entre 9 e 10 anos. E o metano é uma molécula 20 a 25 vezes mais eficiente para absorver a radiação infravermelho, o efeito estufa. Então esse é um ciclo para vocês verem realmente que como o metano tem essa grande capacidade, então o aumento da pecuária sempre vai gerar mais gases de efeito estufa. E isso leva 9 a 10 anos para, de fato, o metano quebrar e virar molécula de dióxido de carbono. O que nós podemos dizer? O que está acontecendo? Então, em primeiro lugar, é importante ver a questão dos sistemas de produção de alimentos que nós consideramos insustentáveis. Talvez o elemento mais importante, e eu não sei quanto vocês conhecem, mas eu, quando vi esses dados pela primeira vez, me chocou, é o fato que 30% do total da produção agrícola nos continentes produz alimento que é nunca comido. E também nós usamos muitos grãos, por exemplo, grande parte da soja produzida no Brasil é exportada para alimentar animais. Não é um consumo direto da proteína vegetal, ela vai simplesmente alimentar boi, porco, galinha e outros animais. Então, é isso que... e aqui vocês veem o potencial de aquecimento global em termos de CO2 equivalente, quer dizer, que leva em consideração o metano na unidade de CO2, por quilo de proteína
produzida. Então nós vamos ver, olha, carne, 200, variação de 50 a 200. Ovelha, essa variação. Porco, muito menos. Aves, muito menos. Peixe também. E assim por diante. Ovos, leite, substitutos de carne e outros. Então, esses todos são substitutos de carne. A gente vê um valor muito menor aqui, principalmente os ruminantes. Por quê? Porque eles, no rumen, eles produzem metano. Porco não produz metano. E nenhuma desses outros elementos. Então, é o metano que está realmente fazendo uma enorme diferença na produção por quilograma de proteína, que cada um desses, o potencial de aquecimento. E aqui nós vamos ver a perda e desperdício de alimentos no mundo, em milhões de toneladas, né? Então nós temos perda é quando você na fazenda, no processamento inicial, antes do alimento se tornar o alimento no supermercado, na venda, o alimento que estraga no transporte, os alimentos nos silos que às vezes são contaminados por roedores e outros animais. Então essa é a perda. E o desperdício aquilo que a gente não come e joga fora no lixo. Então a primeira coisa a notar é o seguinte: veja como nos países desenvolvidos, e principalmente nos Estados Unidos, o desperdício é muito maior que a perda, né? O desperdício é muito maior. Os Estados Unidos, a América do Norte, na verdade, e Oceania são os locais que a perda é muito menor que o desperdício. Veja a América Latina, a perda é alta, bem mais alta, quer dizer, uma agricultura menos produtiva, menos eficiente, e a desperdício é muito menor. Veja o desperdício na África, como ele é pequeno. Quer dizer, tudo se consome, não se desperdiça um alimento produzido. Já a perda na produção é bastante alta. E a mesma coisa, sul e sudeste asiático, pequeno desperdício e uma enorme perda. E na Ásia industrializada, também uma enorme perda e um desperdício significativo, maior até. Isso é a China, né? China e Japão. Então, globalmente, nós temos uma perda de 1 bilhão de toneladas de alimento e um desperdício nessa proporção. É 1/3 da produção de alimentos. 1/3. Então, a perda... Então, esse aqui, azul, esse círculo para vocês olharem, é a perda, e o desperdício é o círculo maior, é o círculo dessa cor. Então, vocês veem que realmente é na América do Norte e na Oceania que o desperdício é muito maior que a perda. A população mundial deverá crescer cerca de 7 bilhões hoje para mais de 9 bilhões em 2050. A produção de alimentos para essa população vai exigir um aumento de 70% na produção agrícola e 83 bilhões de dólares em desenvolvimento da agricultura. E isso aí significa que a emissão direta de gases de efeito estufa, todos os gases, da agricultura para produzir essa grande quantidade de alimentos perdidos e desperdiçados, se fosse um país, seria o terceiro maior emissor atrás de China e Estados Unidos. Isso é para lhes dar uma ideia do que nós estamos realmente desperdiçando. Então, como toda produção, como toda emissão da agricultura, direta e indiretamente, e também a mudança de usos da terra, ela significa 24% das emissões globais. 1/3 de 24% é 8%. 8% das emissões globais é totalmente relacionadas com perda e desperdício de alimentos. Isso pode ser radicalmente melhorado e diminuído. Um outro aspecto importante é o que nós chamamos de biodiversidade na agricultura. Nós já identificamos
250 mil espécies de planta no mundo. E dessas 250 mil, a humanidade, desde o tempo que existe Homo sapiens, ela já utilizou, principalmente nos últimos 10 mil anos, desde o tempo que existe a agricultura, cerca de 7 mil diferentes plantas utilizadas pela humanidade. Mas hoje, no presente, arroz, milho, trigo, mais que 50% das calorias que os humanos usam, só 3 produtos. E 12 culturas agrícolas e mais 5 espécies de animais, elas provêm 75% das necessidades alimentares. Quer dizer, nós passamos de 7 mil espécies para basicamente 7 mil espécies de plantas, passamos para 12. E 3, arroz, milho e trigo, mais que 50%. Então, hoje, uma enorme diminuição e, portanto, a energia, o suprimento de energia pode ser satisfeito sem diversidade. Porém, há uma deficiência pela falta da diversidade. 2 bilhões de pessoas têm deficiências de micronutrientes, porque a maioria desses alimentos são processados, perdem os micronutrientes. Então isso é para ver que a agrobiodiversidade ela pode estar relacionada com uma resiliência e nós vamos ver o que acontece em relação a isso. O outro aspecto importante também é olhar um pouco o que aconteceria com as emissões dos gases da agricultura. Lembra, 24% das emissões da agricultura e de mudança dos usos da terra. Se nós mudássemos a dieta, mudássemos de uma dieta um padrão ocidental, o padrão do Brasil também, muito consumo de proteína animal, de carne e de açúcar, e de produtos altamente industrializados e calóricos, se nós fôssemos para uma dieta muito mais saudável ou para uma dieta vegetariana, nós teríamos uma diminuição das emissões em 12% e uma dieta vegetariana em 31%, e nós teríamos uma diminuição do uso da terra 20%, 51% em dieta vegetariana e também uso água 6% de redução, 37%. Por que essa grande diferença? Porque uma dieta vegetariana eliminaria a pecuária e todos os tipos de criação de animais, principalmente a pecuária, que é o que usa a maior quantidade de terra. Agricultura, voltando então nessa questão das emissões, a agricultura é o principal contribuidor da geração de metano, o CH4, 80%, amônia, NH3, 90%, que vem dos fertilizantes, e o metano é aproximadamente 9% das emissões globais e o CO2, 82%. Então você vê que a agricultura é a principal emissora de metano. De novo, repetindo, o metano é 20, 25 vezes mais potente do que o gás carbônico para aquecer a atmosfera pelo efeito do efeito estufa. A vida dele é mais curta, 9 a 10 anos, enquanto a do CO2 é 150 anos em média. E de novo, repetindo, reafirmando, bactéria no rumen dos animais da pecuária, que se alimentam de gramíneas, liberam metano. Indústria também, aterros sanitários e também sistemas com gás natural, que é metano, também são os outros que contribuem para as emissões de metano. Vamos olhar um pouquinho a eficiência da agricultura, né? A gente já falou um aspecto que é a agricultura emite o desperdício de alimento.
a perda de alimentos. 30% das emissões da agricultura. A gente viu que uma dieta com menos carne seria uma enorme redução do uso da água, da terra e uma redução significativa das emissões. Eu volto só para vocês verem. Uma dieta sem carne, uma redução de 31%. Então, se a gente reduzisse as emissões, reduzisse a perda, assim, no limite, zerasse a perda de alimentos e o desperdício de alimentos e todo o planeta fosse para uma dieta vegetariana, nós teríamos reduzido já em cerca de 20% as emissões da agricultura. Quer dizer, dos objetivos para atingir o Acordo de Paris, nós já estaríamos com 20% dele reduzido. E, logicamente, também eficiência na agricultura, né? Um outro fator importante, nós vemos aqui a agricultura do Brasil, pelas cores, olha, o potencial da agricultura do Brasil em relação, esse é para o ano 2000, está um pouco atrasado, já melhorou um pouco a agricultura do Brasil, mas veja bem, no ano 2000, toda essa área agrícola do Brasil, nós estamos nessa cor aqui, ó, nós estamos na cor 40%. Esse número deve ter chegado perto de 50% hoje. Quer dizer, o potencial da nossa agricultura tem algumas regiões, algumas culturas que nós estamos aqui no amarelo, perto de 60%. Mas nós não estamos aqui, nada da cor verde, nós não chegamos na cor verde. Você vê a agricultura de outros países, tem muito verde, da China tem muito verde, da Europa é praticamente toda verde. Então, nós temos um enorme potencial, o mundo em geral tem um enorme potencial. Então, isso reduziria muito a área agrícola e reduziria os desmatamentos. Esse é um primeiro aspecto. Então, a agricultura brasileira ainda está muito longe do potencial de máxima produtividade. Nós vemos também, esse gráfico nós já mostramos, que as mudanças observadas, né? Então, a gente vai ver no Brasil, Amazônia, Nordeste, o resto do Brasil, o que nós vamos ver? Diminuição da área de floresta, aumento da agricultura. Diminuição da área de floresta, aumento da agricultura. Diminuição da área de floresta, aumento da agricultura. Então, isso tem sido uma relação. Se a gente ligar esse com o gráfico anterior e nós aumentássemos, por exemplo, se a nossa produtividade agrícola chegasse a 80%, nós diminuiríamos a área de agricultura e aumentaríamos a área de floresta, e boa parte dessa área de floresta poderia ir para a restauração florestal e absorção de CO2 da atmosfera, remoção de CO2 da atmosfera. E, lógico, os impactos observados hoje, eu já mostrei esse gráfico antes também, vocês já viram a escala dele, e veja bem, produção de alimentos aqui nessa região é uma diminuição com 3 barrinhas, quer dizer, ela mostra que é significativo e ligado às mudanças climáticas a diminuição de alimentos em boa parte aí do Brasil. Já é observado e ligado a mudanças climáticas. Vejam bem, aqui com 3, média confiança na atribuição dessa mudança da diminuição da produção de alimentos às mudanças climáticas, já de média para alta confiança. Também nós vemos que as mudanças climáticas, segurança alimentar e a questão dos produtores de pequena escala, nós já estamos vendo, por exemplo, aqui uma diminuição da produção de milho na produção de pequena escala relacionado com as mudanças climáticas. Isso já é um fator observado. O Brasil aparece aqui, 4% global, 5% de trigo, e nós vamos ver, desde a década de 90, picos dos preços muito relacionados. Um evento climático extremo, um pico no preço. Outro pico, outro pico. Então, muitos picos no preço estão relacionados com extremos climáticos. Isso é principalmente em países desenvolvidos, mas também isso já começa a acontecer no Brasil. E a adaptação, obviamente, é central, né? Nós vemos
latitudes temperadas vão se beneficiar mais de adaptação do que as regiões tropicais, que elas estão mais na frente. Mudança para variedades tolerantes a calor, seca ou salinidade. Otimizar irrigação e manejo do solo e de nutrientes e evitar erosão. Isso é para culturas agrícolas. Para pecuária, pequena adaptação para produtores de pequena escala, que não é o caso do Brasil, a maioria dos produtores de pecuária são de grandes escalas. Uma conciliação do número de animais em relação à capacidade das pastagens, uma mistura e nós vamos mostrar um exemplo disso, de mistura de culturas agrícolas e pecuária, o que nós chamamos de sistemas integrados pecuária-lavoura, e no Brasil, inclusive, pecuária, lavoura e floresta, e o controle de pestes e ervas daninhas e doenças. E também temos a adaptação para a pesca, né? Pesca de pequena escala, mudança para espécies mais abundantes, restauração de habitats degradados e dos locais de reprodução, por exemplo, os mangues, muito afetados, e aumentando a infraestrutura para uma pesca sustentável. Um outro fator muito importante é, logicamente, os limites absolutos em culturas agrícolas. Muito pouca gente sabe disso. Os agricultores sabem, mas muito pouca gente. Que as plantas, por exemplo, arroz, trigo e milho, têm limites absolutos da temperatura máxima que eles suportam. Então vamos logo começar aqui dos limites letais, que a planta morre, né? Então nós vamos ver aqui, arroz 40 graus, trigo 45 graus e milho 43 graus. Passou da temperatura máxima, por que a gente não tem isso em desertos? Porque a temperatura máxima no verão passa todos os dias desses valores. Mas não precisa chegar no... Esse é o limite de morte. Se a cultura agrícola não tiver o broto, se ele não... Esse aqui é a folha, esse aqui é o broto e esse aqui é o crescimento de raízes. Então, esses são os limites para a produção. Esse aqui, limites letais, a planta morre. Esses são limites para a produção. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse aqui, para o arroz, nós estamos falando aqui de 36 graus. Para o milho, um pouquinho mais, 40 graus. Para o trigo, muito menos, cerca de 25 graus. Então, isso mostra claramente que nós temos limites absolutos. Temos limites absolutos. Passou desses limites, não há produção. Não há produção. Então, o planeta mais quente, nós estaremos cada vez mais próximos desses limites. E também no Brasil, que já é um país tropical. Então, nós já estamos próximos desses limites em muitas regiões. E se o aquecimento continuar sem controle, maior parte do Brasil, o Brasil tropical, ele ficará inviável para a agricultura. E, por exemplo, aqui, o exemplo desses riscos de temperaturas críticas. Esse aqui são alguns exemplos na China, na Índia e nos Estados Unidos. Para arroz na China, trigo na Índia e milho nos Estados Unidos. E nós vamos ver essa é a probabilidade, e aqui são vários modelos que calculam isso. Então, a probabilidade de ultrapassar esses limites, esse aqui para floração, eles são grandes probabilidades para cenários de mudanças climáticas. Então, nós vamos realmente ter casos em que aqui a probabilidade da temperatura passar de 37,3 graus e para vários cenários, e nós vamos ver grandes probabilidades acontecendo no período aqui, olha, nós estamos de 1995 até 2090. No final do século, muitas dessas probabilidades estarão acima de 25, 30, 40 até 50%. Então, grandes probabilidades de uma enorme diminuição
da produção nesses locais de arroz, milho e trigo. Uma outra questão é a fertilização. Tem mais CO2 na atmosfera, todo mundo acha que isso é muito bom para as plantas, elas funcionam melhor, elas utilizam menos água para fixar a mesma quantidade de matéria orgânica através da fotossíntese, mas veja que aumento da concentração de CO2 reduz a concentração de nutrientes, e principalmente de micronutrientes. Então, aqui vocês estão vendo a porcentagem desses aumenta o carbono com mais plantas, principalmente as plantas que são chamadas C3, e nós vamos ver aqui se a concentração do CO2 chegar a quase 700 partes por milímetro, nós vamos ver percentual enorme de queda de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, magnésio, ferro, zinco, cobre, manganês e ionome. Então, isso mostra claramente uma enorme diminuição na faixa de 8, 12%, e os micronutrientes são essenciais para a saúde. Então, esse aqui mostra impactos de vegetais, legumes, né? Os impactos de produtividade, e nós vemos, só um minuto aqui, aqui desse lado do gráfico, os impactos de mais CO2, mais 250 partes por milhão de CO2, nós vamos ver esse é um impacto positivo, não nos micronutrientes, na produção, mas a disponibilidade de água cai 50%, aqui com uma linha de base de 20 graus. Temperatura, mais 4 graus, de 20 para 24 graus, também tem um impacto negativo, e também aumenta a questão do ozônio, que é muito poluente para as plantas. Então, isso mostra que a maioria dos impactos são negativos na produtividade. Aqui tem as produtividades, então nós estamos falando 20%, 30% o impacto da água, 20%, 30% o impacto da temperatura, 10% o impacto de ozônio e cerca de 20% o impacto de mais CO2. Mas lembra no gráfico anterior que aumenta a produção de legumes e vegetais, mas com menos micronutrientes. E também nós temos que levar em consideração os serviços ecossistêmicos, né? As mudanças climáticas podem, só pelo fato da diminuição dos polinizadores, o desaparecimento de insetos e também de pássaros, os animais todos que fazem polinização, que tem um enorme risco de desaparecer grande parte desses polinizadores com um grande aumento da temperatura e dos extremos climáticos, e os efeitos da remoção, olhando aqui na questão de várias doenças e na malnutrição e doenças transmissíveis, nós vamos ver enormes aumentos. Então, entre cerca de 1,4 milhões de mortes por ano devido ao desaparecimento dos polinizadores. Um efeito na saúde que passa muito pela alimentação. As mudanças climáticas, nós já mostramos isso, né? Também a habitabilidade, né? Nós já mostramos isso no capítulo anterior de impactos na saúde. Nós vamos ver uma grande diminuição, alto risco e extremo risco, inclusive aqui no Brasil, de habitabilidade pelo estresse, e esse estresse é também para os trabalhadores, em especial para os trabalhadores da agricultura. Um aumento também muito grande aqui na boa parte do Brasil da projeção de secas, né? 4 graus em 2100, olha o aumento da probabilidade de secas aqui. Só o restinho sul aqui, sudeste da América do Sul, sul do Brasil, foge desse risco. O resto aumenta demais a probabilidade de secas. E vários estudos indicam, por exemplo, um impacto muito negativo na produção de agricultura, até
nessa cor vermelha, até 50% de perda, vocês estão vendo aqui, grande perda. O Brasil, com exceção do Sul, que tem um pequeno ganho, até 2050. Lugares mais frios mostram ganho, porque ali não tem muita agricultura e teria maior agricultura. Não é todo lugar mais frio, não. Mesmo aqui os desertos, as estepes da Patagônia mostram perdas que aumentariam as secas. A produtividade agrícola também, um gráfico parecido. Entre agora e 2050, nós vamos ter um risco nas principais regiões exportadoras de grãos da América do Sul, da América do Norte, da Austrália e da Ásia e da África. E essa é também mais uma projeção da diminuição da produtividade em 2080 também. O Brasil está do lado negativo, 50%, entre 15% e 50% de perda. O Brasil praticamente não aparece nada. E nós vamos ver também, por exemplo, já como eu mostrei antes, o Brasil já apresenta uma diminuição da produtividade de milho devido às mudanças climáticas já observadas. Essa é uma outra análise muito interessante que ela mostra para essas culturas, milho, arroz, soja e trigo, como que pode ser de 2010 a 2030, até 50, são períodos de 20 anos, até 70, até 90 e até 2110. E olha o que ela põe em função dos cenários mais típicos do que pode acontecer, o porcentagem da projeção de produção agrícola. Quando a gente olha o período atual, ela equivale. Várias regiões podem ter aumento e várias regiões podem ter perda. Quase igual. Mas conforme você caminha no futuro, e essa soma desses dois dá 100%. Você vê que quando chega no final do século, 20% pode ter ganho, são regiões muito frias, que hoje não produzem nada, mas 80% vai ter perda. Então, globalmente falando, as mudanças climáticas vão levar a sérias questões de segurança hídrica e segurança alimentar. Nós vemos aqui, por exemplo, a demanda de proteína animal está aumentando no mundo. Todos os outros países, Índia, Estados Unidos, China e União Europeia, projeção isso para 2030, né? Então nós vamos ter que aumentar a produção de proteína animal ou mudar. E vamos olhar aqui também do IPCC, vamos olhar aqui também para as regiões tropicais, vamos nos concentrar nas regiões tropicais. Uma projeção das mudanças na produção das culturas agrícolas no século XXI. Aqui é temperatura, o que pode acontecer com temperatura, e aqui o aumento da produção ou a diminuição da produção. E nós temos aqui milho, trigo e arroz. Lembra? Milho, trigo e arroz. 50% das necessidades calóricas de toda a humanidade são essas três culturas agrícolas. E azul é com adaptação e o vermelho é se não tiver adaptação. Logicamente, a gente pensa em ter adaptação. Mas veja que as principais, milho e trigo, elas mostram, mesmo com adaptação, as perdas, elas acontecem, são bastante significativas. E já para o arroz, tem uma adaptação, pode compensar um pouco. As perdas para o trigo são maiores e as perdas para o milho são intermediárias e as perdas para o arroz são menores. Então, esses são cenários de 4 graus para frente e as perdas são muito significativas para as regiões tropicais. A mesma coisa, olhando de novo aqui incluindo
mais a soja aqui, uma análise parecida, se usa modelos de produção agrícola, 5 modelos climáticos globais e 4 cenários de emissões. Esses modelos de produção agrícola, sem nitrogênio, o estresse do nitrogênio, podem ser mais otimistas, é a linha verde. Os impactos nas regiões tropicais são mais negativos que em altas e médias latitudes, pela razão que eu falei, que já são regiões quentes mais próximas do limite. Então nós vemos aqui, de novo, para regiões tropicais, esse verde não considera o estresse do nitrogênio, e com os modelos de produção agrícola que consideram esse estresse. Então, considerando o estresse do nitrogênio, nós vemos milho uma grande redução, se não considerar o estresse, menor redução. Trigo também uma grande redução, até 40%, com muitos graus. Arroz também e também para a soja. Então, é mais um cenário bastante negativo. E nós vamos ver que em 2050, com esse tipo de cenário para o RCP 8.5, nós vamos ver a necessidade de 11% na área de agricultura e 20% será o aumento do preço de alimentos. E para o Brasil, nós vamos ver também, olhando isso para várias áreas do planeta, nós vamos ver também um aumento significativo aí de 15% da área de agricultura. O futuro da agricultura no Brasil, já muito rapidamente em 2030, nós vamos ver para o Nordeste, uma região de alta população e muito vulnerável, praticamente uma perda total de agricultura para o Brasil e perda para a maioria dos países, para a América Central, para o leste africano e até mesmo para Nova Zelândia. Vamos olhar um pouquinho o caso do Brasil, por exemplo, os vários cenários que eu já mostrei aqui do ETA, e vamos olhar esse caso aqui 2070, 2100, com o cenário RCP 8.5. Vamos ver o que é previsto em estudos da Embrapa para o Brasil. Então, em primeiro lugar, o que o Brasil projeta aqui? Uma temperatura acima de 35 graus aqui, toda essa região. E aí vamos olhar os limites aqui. Temperatura máxima para a cultura agrícola. Milho, arroz 45, girassol, algodão 40, batata, feijão, soja, cana-de-açúcar 35, 34 café, 30 trigo. Então a gente já vê que praticamente isso aqui some, né, no futuro, para esse cenário em 2085. Algumas culturas só e com bastante queda de produtividade. Então esse é um número geral. Aqui, por exemplo, o que nós temos vários desses cenários, 4,5 e 8,5. E vamos olhar o final do século aqui, tá? Número de dias que a temperatura passa de 34. Final do século, nesse pior cenário, nós temos praticamente o ano todo, em toda essa região. E aí nós temos abortamento de flores do café, laranja e feijão, aumento da evaporação e evapotranspiração, aumento da deficiência hídrica, aumento da frequência de ondas de calor, provocando morte de frangos, abortamento em porcas prenhas, redução de produção de leite. Então esse é mais uma consequência desse caso. Vamos olhar aqui um pouco como que as concentrações de CO2 vêm aumentando, já estamos em 400 e mais de 400 partes por milhão, e a projeção até passando aqui o ano de 2016. Então, a concentração continua crescendo. Nós temos visto, e eu já mostrei isso, muitas ondas de calor, essa projeção de ondas de calor para vários cenários futuros. Então, para cenários de muitas emissões, nós vamos ter um número muito grande de ondas de calor
E, por exemplo, número de dias com temperaturas maior ou igual a 34 graus em Campinas, nós estamos vendo um grande aumento aqui. Dá para ver variações, logicamente, interanuais, mas não há dúvida que o número de dias era muito pequeno aqui nos anos 90 e agora nós já estamos vendo mais de 20 dias. E olhando aqui muitas estações do Brasil, nós estamos vendo certamente um grande aumento aí nos últimos 30, 40 anos. Ondas de calor estão se tornando mais frequentes. E o impacto disso? Então vamos olhar. Arroz, limites de adaptação, né? Nós temos as áreas propícias ao arroz em 1990, com o clima de 1990, praticamente todo o Brasil, com essas pequenas exceções. Aqui é o arroz em 2085, já muitas áreas em vermelho, risco muito alto. Feijão, ele já aumenta demais o risco em boa parte do lugar de produção de feijão. Milho, né? Milho também. O milho aumenta demais as áreas de risco de produção de milho. Isso aqui, logicamente, leva em consideração não só a temperatura, mas leva em consideração também o déficit hídrico, né? Em muitos lugares, o aumento da temperatura aumenta a evaporação, evapotranspiração e tem menos água. Então, é a soma de efeito de temperatura e déficit hídrico para essas culturas agrícolas. Aqui nós temos para o milho safrinha, né? O milho que planta entre as duas safras. Também um grande aumento do risco para o milho safrinha. E aqui nós temos para a soja, veja bem, um enorme risco que toma conta praticamente de todo o Brasil na soja. Então, quando a gente, aqui para a cana-de-açúcar, e aqui vejam os vários períodos aqui, até 2070, e nós vamos ver que, com exceção da região sul, porque lá é frio para a cana-de-açúcar, ali os riscos diminuem, os riscos se mantêm altos em todos os outros locais e também para o café. Em resumo, desse estudo da Embrapa, nós vamos ver que 2025, 2055, 2085, o risco no cenário 8.5, nós vamos ver aí um risco de diminuição muito grande no final do século para todas essas safras, em função das mudanças climáticas e considerando um caso sem adaptação. Nós já vimos isso mais de uma vez, né, a compilação dos riscos das mudanças climáticas, mais eventos extremos de chuva e secas, mais condições favoráveis para queimada, eventos de chuva e seca, maior taxa de evaporação em veranicos com ondas de calor e maior taxa de evaporação em veranicos com ondas de calor, eventos extremos de chuva e seca, tendência de aridização no Nordeste, aumento de frequência de noites quentes, altas temperaturas e variabilidade das chuvas afetando. Então, esses em vermelho são os aspectos mais relacionados com os impactos na agricultura. Vemos que os impactos são muito grandes. Bom, no Brasil nós temos muitas áreas de pastagem. Essas em vermelho são áreas de pastagens degradadas, dos cerca de 170, 180 milhões de hectares de pastagens, nós temos cerca de 50 milhões de áreas degradadas. Então tem um enorme potencial de utilizar essas áreas degradadas para várias funções. Lembrando também que mais que 50% do PIB do Brasil depende de recursos naturais renováveis, por exemplo, a agricultura, que é o setor com a maior contribuição à economia do Brasil, também as exportações, e os extremos climáticos afetam a gestão dos recursos hídricos e da agricultura. O Brasil é um país em desenvolvimento com níveis significativos de desigualdade social e da pobreza, também refletido no acesso à água de qualidade. E o Brasil precisa estar preparado para assumir mais protagonismo, em particular, produzir uma agricultura sustentável. As culturas têm tolerância limitada para altas temperaturas e, como o clima se aquece, esses limites são suscetíveis de serem ultrapassados com mais frequência. Essa é uma das razões porque o aumento da temperatura mais elevada, como 4 graus, poderia representar grande risco para a segurança alimentar global e afetar países produtores como o Brasil. Entre os principais problemas da agricultura do Brasil,
95% das perdas estão relacionadas com mudanças climáticas, secas ou inundações, com variações climáticas, com extremos climáticos. Isso poderá ocorrer com muito mais frequência no futuro. E os estudos da Embrapa indicam perda da terra agriculturável como o principal fator, e a agricultura, a tendência de seca pode levar a resultados negativos no âmbito de segurança alimentar, fator que traz preocupações à agricultura familiar. Por exemplo, a tendência à aridização do Nordeste pode fazer desaparecer uma série de culturas agrícolas dos agricultores familiares. E nós temos que pensar realmente em adaptações, e muito da agricultura poderá migrar para o sul do Brasil, onde as temperaturas serão mais toleráveis para uma maior produção. Dessa parte, então, que eu mencionei, nós temos várias culturas no Brasil sofreram perdas substanciais de área de baixo risco climático ao cultivo, em especial a soja, o café e o milho. Os impactos sobre a agricultura são altamente específicos do local, e a maioria dos impactos associados estão associados ao aumento da temperatura mínima, que favorece algumas culturas, enquanto que os impactos negativos estão associados principalmente ao aumento da taxa de evapotranspiração. Os impactos negativos superam os efeitos positivos na agricultura. Vamos olhar também, equilibrando demanda e oferta, a intensificação sustentável. O conceito de intensificação sustentável é que globalmente nós vamos precisar aumentar a produção de alimentos nos próximos 40 anos. Cerca de 24% da área em uso está degradada, e a agricultura contribui diretamente com 10 a 12% das emissões e indiretamente até 24%. Então nós precisamos de uma transição para uma agricultura sustentável, produtiva e geradora de renda, resiliente, eficiência no uso de recursos, incluindo o uso da terra e redução das perdas, protetora do meio ambiente, que mantenha os serviços dos ecossistemas, mas que ao mesmo tempo adapte-se às mudanças climáticas e reduza as emissões de gases de efeito estufa. Então nós vemos aqui o total de área agriculturável atinge um certo equilíbrio, mas ainda expandindo no mundo em desenvolvimento. Nós temos alguns exemplos do potencial da agricultura brasileira de contribuir para isso, né? Estoque de carbono, qualidade do solo, água disponível e em sistemas sustentáveis de produção. Por exemplo, a Embrapa tem mostrado sistemas de recuperação de pastagens que aumentam muito a quantidade de enraizamento e de carbono. Vejam aí as fotografias de carbono. O solo de uma pastagem, vocês veem aí, antes e depois. Uma pastagem bem conservada, ela, por exemplo, uma pecuária neutra em carbono, 2,6 cabeças de gado por hectare em solos bem manejados podem sequestrar até 1 tonelada de carbono por ano. Então, as emissões de metano, óxido nitroso e outros gases pelo gado equivale a esse sequestro de carbono. Então, com essa ocupação. Então, é possível realmente uma situação. E o Brasil tem um enorme potencial de restauração, porque o Brasil, por exemplo, a floresta amazônica, ela está absorvendo entre 0,5 e 1 tonelada de carbono por ano, por hectare. Uma área que foi previamente floresta e é restaurada, ela recupera por uns 20 anos, 20 a 25 anos, 5 toneladas de carbono, que foi utilizada como pastagem por muito tempo, um número menor, cerca de 3, e o que foi previamente agricultura, cerca de 4,7. Então esse é o potencial que o Brasil tem de restauração florestal. Então com isso nós concluímos essa parte dos impactos na agricultura e terminamos essa aula.